Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, aqui para mais uma aula, a aula de número 15, falando sobre escatologia, especificamente sobre a grande tribulação, abordando hoje o tópico sobre o anticristo e o falso profeta. Vai procurar nessa aula falar um pouco a respeito do Clube de Roma, falar um pouco a respeito o que pensam os teólogos a respeito do anticristo, do falso profeta, o seu domínio, o seu relacionamento com Israel, a visão bíblica sobre o assunto, tá ok? E a gente vai estar discorrendo, talvez uma ou duas partes. Vamos tentar passar o máximo de informações para vocês. Nós já tivemos algumas aulas sobre a grande tribulação, onde nós falamos sobre uma visão geral, uma das aulas, a outra, as razões da grande tribulação, uma terceira aula, que é a aula de número 13, que falamos sobre os impérios, tá? A aula de número 14, discutimos sobre Mateus capítulo 14 em duas partes, tá? Mateus capítulo 24 e o seu relacionamento com o livro de Daniel e com o Apocalipse. Especificamente o sermão do Senhor Jesus, o sermão profético, né? E hoje a nossa aula de número 15, falando a respeito do anticristo e o falso profeta, ok? Sempre lembrando que a nossa visão é uma visão pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista. Tá? O material que nós separamos para trabalhar hoje, dentre tantos que poderíamos estar pegando, pegamos um pouco da visão do pastor Antônio Gilberto, do pastor Ciro Sanches Zibordi e também pastor Cláudio Honor de Andrade. É lógico que temos outros materiais, mas basicamente boa parte do que nós vamos falar é defendido por esses três, tá ok? A gente coloca um pouco mais de outras informações que a gente tem, mas em linhas gerais é isso aí. Isso aí é para te dar uma tranquilidade, um pouco mais de segurança. Você que não me conhece também, né? Você conhecendo esses nomes, você poderá ter um pouco mais de tranquilidade naquilo que estaremos falando. Por quê? Porque tem muita gente falando um monte de coisa e a gente não quer ser visto como mais um falando um monte de coisa que não tem base, tá ok? Vamos lá. O anticristo, ele será uma pessoa, ele não será um sistema religioso, ele será uma pessoa. Numa das aulas anteriores nós falamos que ele será lançado no Lago de Fogo e Enxofre. No Lago de Fogo e Enxofre não vão bens materiais, não vai ser um computador, não vai ser um livro de história, não vai ser, vai ser um ser humano, tá ok? Então, o anticristo e o falso profeta são dois seres humanos. E eles recebem autoridade e inspiração de quem? Do grande dragão, a serpente, que é Satanás. Então, durante o período da grande tribulação, haverá uma trindade satânica, que é o dragão, e o livro do Apocalipse ele chama de besta maior e besta menor, tá ok? Então, como falamos nas outras aulas, não existe a palavra anticristo no livro de Apocalipse. Curiosamente, quem escreve Apocalipse é João, e nas epístolas dele, nós vemos ele utilizar o termo anticristo de forma assim, muito grande, né? Com muita frequência, tá? A gente vai tentar ver um pouquinho da origem dele, o que se acredita, tá? A Bíblia não diz onde ele vem, mas o que pensam alguns, tá? E um pouco do cenário mundial, tá? O alcance do seu reinado, lembrando que aguardamos um novo Império Romano, tá ok? Não o mesmo Império Romano, mas um Império Romano restaurado. Um novo Império Romano, vamos dizer assim, seria melhor colocado, tá ok? Que abrangerá as regiões que o antigo Império Romano abrangia, só que com muito mais
maldade, perversidade, tá ok? Vamos lá. O anticristo, ele vai promover a iniquidade, ok? Ele vai espalhar a injustiça e vai semear a apostasia. Durante o período da tribulação, haverá uma falsa religião. A gente vai falar isso mais para frente, tá? E ele vai promover, ok? Ele será esse líder, tá? Sob a eficácia de Satanás, governará absoluta mas temporariamente todos os povos e nações, tá bem? Ele vai ter uma autonomia, tá? Uma autonomia para governar, tá? Ele vai ter respaldo. É importante a gente entender o seguinte: pode ser que até ele esteja entre nós, tá? Pode ser que ele até esteja. Um barulhinho aqui no micro, também deu um barulhinho aqui, mas já resolvi já, tá? Então, eu estava falando, pode ser que o anticristo já esteja em nosso meio, porque nós já defendemos nas outras aulas que não é que a igreja vai ser arrebatada para depois o anticristo surgir. Pode ser que ele está aí, ó. Pode ser que no momento que a igreja for arrebatada, ele já seja uma figura conhecida mundialmente, ok? Pode ser que ele fique meio nos bastidores e ele venha se apresentar após o arrebatamento da igreja. Em um dos slides dos vídeos anteriores, a gente coloca uma das visões, um dos entendimentos, que assim que a igreja é arrebatada, pode ser que não inicie exatamente ali a última semana. Pode ser que haja um tempo de preparação para que o mundo venha a nomear um anticristo. Tá? Porque a Bíblia fala que ele faria um acordo de paz por 7 anos. Então veja bem, se a igreja for arrebatada e ele for nomeado, né, o imperador mundial de imediato, tá? A contagem começa a partir do momento que ele faz o acordo por 7 anos. Ok? Então haverá um tempo aí, provavelmente, entre o arrebatamento da igreja e esse período aí, tá? Você sabe quanto tempo? Talvez dias, talvez horas, tá? Quem sabe? O anticristo, ele é o representante oficial do diabo, tá? Ele não é uma figura mitológica, não é um monstro que aparece, né? Tá? Ele é um personagem bem real, bem vivo, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa admirável, tá ok? Não é um qualquer. Tá? Já tentaram no passado atribuir pessoas que seriam o anticristo, pessoas que já morreram. Eu acho que é fulano, acho que é ciclano. É complicado. Cada vez que surge um grande líder mundial, surgem rumores. Olha, ele aí vai ser o anticristo. A Bíblia não me dá base para ficar escolhendo quem é o anticristo e quem não é. Tá ok? Mas a Bíblia me diz o que ele vai fazer, a sua forma de agir. Com certeza será um poliglota, com certeza será uma pessoa muito culta, tá ok? Com um poder de oratória muito grande, um poder de convencimento e uma pessoa de uma índole terrível que conseguirá esconder até um tempo, tá ok? A definição etimológica da palavra ela é procedente do grego, tá? Então, a palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo ou se põe no lugar de Cristo. Então, anticristo pode ser se põe no lugar de Cristo ou é contra o Cristo, tá? A definição teológica, tá, seria: o anticristo é a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autorizado representante. Ele vai representar as ações de Satanás, tá ok? É o ditador que assumirá o comando, né? Ele assumirá o comando do mundo após o arrebatamento da igreja. Ele tem objetivos. Quais são os objetivos do anticristo? Tá? Ele tem 2 principais objetivos: levantar-se contra Cristo, tá? Cristo de Deus, e colocar-se no lugar de Cristo. Ele tem esses 2 objetivos.
Tá? Ele não vai ter dificuldade para arrastar milhões de almas para o engano. Até porque a igreja arrebatada, a gente já vem vendo, a gente já vem observando no mundo uma rejeição ao cristianismo, a gente já vê no mundo um crescimento do ateísmo, a gente já vê no mundo um crescimento de ideologias que são contra a família, que são contra os valores cristãos. Então, todos aqueles que hoje são contra os valores cristãos, por mais que falem eu creio em Deus, eu acredito, mas são contra os valores cristãos. A Bíblia fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, ouve no sentido de aceitar, ouvir e colocar em prática. Não seja somente ouvinte, mas também praticante. Então, hoje tem uma grande quantidade de pessoas que falam eu creio, eu gosto de Deus, tal, mas na realidade a sua vida, né? Eu tinha um pastor que falava assim, olha, até o ladrão fala, se Deus quiser eu vou roubar um banco hoje, né? Falava brincando, né? Mas na realidade as pessoas usam o nome de Deus, né? De qualquer forma, tá? Então veja bem, olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Tá? Ele vai se opor a tudo que se levanta, tá? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tá? Todo ensinamento teológico vai ser perseguido. Toda instrução bíblica vai ser perseguida. Tá? Tudo que adora a Deus vai ser perseguido. Tá? O cerco vai fechar. O cerco vai fechar. Tá? Eu imagino a grande procura de Bíblias, a grande procura de vídeos explicando esse período, né, naquele momento. Tá? E aí, YouTube, com um clique só, acaba com todos os vídeos, acaba com toda a explicação. Né? De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá, ok? Olha a ostentação do camarada, tá ok? E vai ter respaldo aqui na terra para isso. Tá? Um segundo ponto é colocar-se no lugar de Cristo. Tá? E o Senhor Jesus, inclusive, fala que isso aconteceria. Né? Ele fala assim, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Ele estava falando isso aos judeus. Tá? Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Jerusalém, Jerusalém, né, que mata seus profetas. Como uma galinha quis ajuntar seus pintainhos, eu quis te ajuntar. Então, o Senhor Jesus, ele reclamou isso aí. Ele reclamou, faz curso, olha, né, olha, eu vim em nome do meu Pai e não me aceitaram, vocês não estão me aceitando. Okay? Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ok? Fazia uma menção em João 5,43 ao anticristo. Ele será aceito. Jesus estava se dirigindo aos judeus. Os judeus rejeitaram e ele falou assim, que viria outro e eles aceitariam. Então, a grande tribulação, onde Israel aqui estará e não a igreja, ok? Israel irá aceitar o anticristo como o seu Messias. Tá? O anticristo ele fingirá ser o salvador dos gentios, ok? E o Messias dos judeus. Para o mundo ele será o salvador da humanidade. O camarada, o cara que vai resolver os problemas da humanidade. E para Israel, o Messias esperado. Né? Ele será tão convincente, né, que conseguirá lograr ambos os povos. O seu discurso, validado pelo falso profeta, terá alcance ao mundo todo. Tá? Vamos continuar aqui. As características do anticristo. Conforme João nos descreve, tá? Ele surgirá de entre as nações. Tá? Como é que a gente tem essa base? Tá? Veja bem, e ele vai surgir, né, usando as ferramentas do seu populismo, como mentira, engano,
corrupção, ok? Violência. Tá? A Bíblia fala em Apocalipse 13:1, nós já lemos no passado, aí, tá? Que via emergir do mar uma besta. Apocalipse 13:1. O mar aqui simboliza nações. Tá? Mar, nações. Então, ele vai vir dentre as nações. Dificilmente ele virá de Israel. Tá? O profeta, tudo indica que será de Israel. Por quê? Porque o profeta vem da terra, a terra está sempre associado, uma grande maioria das vezes, à terra de Israel. Ok? E mar, nações. Tá? Entendo que a humanidade hoje está distanciado, né? Está distanciado dos valores, ok? Cada vez mais sentimentos, corações duros, sentimento entenebrecido, amantes de si mesmo. Então não vai ter muita dificuldade não para ser enganado, tá? Eu queria chamar a atenção algo que vai facilitar a aceitação do anticristo, tá? Vamos começar por aqui. E não se escandalize com o que eu vou falar, tá? Não se escandalize. A gente vai entrar num tema um pouco complexo, que pouco se fala na igreja, ok? Mas que tem uma base bíblica muito forte, tá? Deus, muitas vezes, ele se vale da própria pessoa para punir a própria pessoa, ok? O que é apostasia? Apostasia é um estado que a pessoa era irreversível, tá? O que é apostasia? Deus fala 1, 2, 3, 4, vai falando, e a pessoa não dá ouvido, tá? A Bíblia fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, tá? Blasfemar contra o Espírito Santo é que não tem perdão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é um momento que eu errei, eu falei contra o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que é esse pecado? É um rejeitar contínuo das ações do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ele, vai rejeitando, rejeita hoje, rejeita amanhã, rejeita hoje, rejeita amanhã. Chega uma hora que Deus o entrega ao seu querer. Deus para de tentar convencer o homem e entrega ele aos seus próprios erros. E aí, Deus exerce uma punição. Tá? Em algumas situações, chega num ponto que mesmo que a pessoa queira mudar, tá ok? Ela não vai mudar porque Deus tem algum propósito maior. Tá complexo? Eu já vou dizer para você. Olha aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 12 e 13. Presta atenção o que está na tua Bíblia e na minha. E por este motivo, pois que Deus, olha, não é o homem, não é a mulher, não é o capeta, não é o anticristo, não é Satanás, Deus lhes manda a operação do erro. Deus envia um espírito, tá, do erro para dar crédito à mentira. A humanidade rejeitou tanto Deus que agora Deus vai os punir, tá? Os punir de que forma? Mostrando a quem eles estavam escolhendo. Jesus falou, há dois caminhos, um que conduz à vida eterna e outro à perdição eterna. Tocou o telefone aqui, eu tive que atender o telefone, tá? Então estávamos aqui, olha. E por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, tá? Para darem crédito à mentira. Então, quando o cidadão, o ser humano, ele rejeita continuamente, né? Jesus falou, tem dois caminhos, um que conduz à vida eterna e outro à perdição eterna. Eu fiz a escolha da vida eterna ou da perdição eterna. A minha visão não é uma visão calvinista, a minha visão é uma visão arminiana. Então eu acredito, ok, que eu não estou predestinado
a ir a ser salvo, a ir para a tribulação, sim, estou predestinado se eu aceitar o engano. Se eu aceitar o engano, todos que aceitarem o engano estão predestinados a ir para a tribulação. Todos aqueles que aceitarem Jesus estão predestinados, tá ok? A salvação, tá ok? Então veja bem, se eu escolher o largo e espaçoso caminho, escuta, eu fiz uma escolha. Eclesiastes capítulo 12 fala que, capítulo 11, vai homem, come, bebe, jovem, faz o que você quiser, lembra porém que um dia há de dar conta a Deus de todas as coisas. Eu faço o que eu quero, só que um dia eu vou dar conta a Deus, ok? E quando eu for dar conta a Deus, não adianta eu falar, mas chegou, um dia a conta chega, um dia chega a fatura para pagar, tá ok? E aí eu entrei na ira de Deus. Tá? A grande tribulação será o período da ira de Deus, tá ok? Uma ira santa, uma punição de Deus com as nações gentílicas que pisaram a igreja, que pisaram os santos da igreja, que humilharam o evangelho, que desfizeram do evangelho. Agora a conta chega. Se deu tempo de se arrepender antes, glória a Deus, eu me arrependi antes. Eu fui contra o evangelho um dia, né? De que forma? Eu rejeitava. Né? Mesmo ter sido criado no Evangelho, eu rejeitei isso. Né? Por quê? Porque eu não me firmei. Até que chegou um dia e falei, não, eu tenho que ficar firme. Então eu aceitei Jesus, sim. Me consertei com ele, me batizei e permanecemos aí pela graça dele. Então, veja bem, chegou o momento de Deus punir a humanidade. E Deus vai fazer que as pessoas paguem pelas suas escolhas. Escolheram isso. Agora chegou o representante de Satanás. Tá? E Deus vai enviar o espírito do erro sobre a humanidade. Tá ok? Sobre aqueles corações apostatados. Por quê? Ele vai mandar a operação do erro, ele vai permitir que o anticristo, ele vai permitir ações, tá? Porque hoje há um que o resiste. A gente crê que é o Espírito Santo. Outros falam que é a igreja. Ok? Não vou entrar nesse mérito agora, já discutimos sobre isso no passado. Tá? Mas há um que resiste às ações do Espírito de Satanás. A partir do momento que ele entra na grande tribulação, Deus vai dando corda para que ele venha agir. Tá, ok? E vai dando de uma certa forma que as pessoas que escolheram o mal, escolheram o caminho largo e espaçoso, irão dar crédito à mentira. Tá? Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Tá, ok? Então, essas pessoas se deleitaram com a injustiça até a vinda de Cristo. Se deleitaram na injustiça, se deleitaram no erro, agora desfrutem dos seus atos. Olha uma outra passagem bíblica aqui. Ó. Romanos capítulo 1 tá? Fala a respeito de vários assuntos. Né? Ali a Bíblia fala de homens se inflamando, né? varão com varão, cometendo torpeza, tal. Está lá em 24 a 24, Romanos 1, do 24 a 28. A esses, tá? Deus pegou e falou assim, olha, visto que desprezaram o conhecimento, olha, o desprezar, visto que desprezaram o conhecimento, olha que interessante, o desprezar contínuo a Deus leva à apostasia. Então, como desprezaram o conhecimento de Deus, foram desprezando, Deus não se deixa escarnecer, ok? Deus não se deixa zombar, tá ok? Tá bom, é isso que vocês querem? Tá bom. Não tem conserto. A apostasia é um estado irreversível. A pessoa não quer, ela chega num estágio que não adianta nem você querer forçar, explicar, porque a pessoa ela entrou num estado irreversível. Ok? Então, Deus o que ele faz? Ele os entrega a uma disposição mental reprovável.
para praticarem o que não deviam. Deus os entrega, vai, faz o que tem que fazer, faz o que você quer fazer, ok? Então você me despreza continuamente, é isso que você quer? Você quer? A Bíblia fala em Apocalipse, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais, ok? Suje-se ainda, ok? Então Deus os entrega a um estado mental reprovável. Deus os entregou, porque eles rejeitaram Deus, então vai, não dá mais. Deus não é mercadoria, né, de liquidação, ok? O próprio Deus percebe que chegou um momento que não vale a pena. Jesus fala, chega numa cidade, pregou o evangelho, não aceitou, sacode o pó e vai embora. Né? A Bíblia fala assim, não dê pérola aos cães, ok? Então, é isso aí, são pessoas que chegaram num nível de rejeição e agora a essas pessoas só cabe o quê? Usufruírem, desfrutarem das suas escolhas. As suas escolhas é mentira, Deus os manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então eu citei 2 Tessalonicenses 2, 12 e 13, ok? Romanos 1, do 24 ao 28, com ênfase ao versículo 28, ok? Eu não quero discutir os outros versículos, porque não é o foco aqui. O foco aqui é mostrar que rejeitou a Deus continuamente, chega uma hora que Deus basta, tá ok? Agora é com você. Tem uma passagem muito interessante que eu queria citar. Em 2 Crônicas, capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 20 ao 22. Tá? Onde, eu não quero entrar em detalhes, porque eu teria que dar detalhes do capítulo inteiro. Tá? Haviam profetas que profetizavam da carne, profetizavam não por Deus, ok? Tudo que o rei queria, eles falavam o que o rei queria ouvir. E havia um profeta que falava o que Deus mandava, ok? E Deus resolveu punir aquele rei. E Deus se utiliza daqueles profetas que aquele rei ouvia, que profetizavam não segundo Deus, mas segundo a carne. Deus permite que um espírito de erro entre nesses homens, e esse espírito do erro foi enviado por Deus. Acho que você entendeu. Deus enviou um espírito para profetizar mentira, para punição. Olha que interessante. Você consegue compreender isso? É profundo, tá? Contínua rejeição e brincadeira com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Com Deus não se brinca, tá? Eu vou ler o texto para você. 2 Crônicas 18, 20 ao 22. Leia o capítulo inteiro depois. Isso dá uma bela pregação. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse, eu o persuadirei. E o Senhor, Deus aqui, lhe disse, como que você vai persuadir? Falou para esse espírito. E ele lhe disse, o espírito falou ao Senhor, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Não são profetas honrados, são profetas da carne. Tá? E disse o Senhor, e Deus respondeu para aquele espírito, falou para o espírito, vai, em outras palavras, vai lá, entra na boca deles, tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Quer dizer, foi outorgado por Deus, foi legitimado por Deus. Sai e faze-o assim. Recebeu autorização, vai fazer isso. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. E o Senhor falou o mal a teu respeito. Tá? Deus, ele permite. Tá? Da mesma forma como Deus permitia que as nações, tudo está no controle e na permissão de Deus. Deus paga conforme as nossas escolhas.
Tá? Israel se rebelava, Deus permitia que as nações vinham, escravizava Israel, punia, guerreava contra Israel, aí Israel voltava lá, oh Senhor, nos perdoa, tal. Aí Deus levantava um juiz. Daqui a pouco o povo esquecia-se de Deus. Vamos dar um exemplo aí? Olhe para as visualizações dos vídeos nas igrejas, nos canais. Você que tem a sua igreja. Estava conversando com o pastor Alex, ele fez um diagnóstico correto, né? Nós tivemos vídeos que tiveram visualizações estupendas. Tá? Eu falo por mim. Né? O primeiro vídeo que nós colocamos, né, nós estamos em plena pandemia, tá ok? Eu não sei quando esse vídeo estará vendo, se esse vídeo vai... Se a pessoa vai estar vendo esse vídeo em 2021, 22, 23, tá ok? Mas nós estamos em 2020, na pandemia, tá ok? Se Cristo não vier, esse vídeo vai estar aí. Tá? Mas quando começou a pandemia, né, os meus vídeos de escatologia tiveram... no começo era no Facebook e no YouTube. O primeiro vídeo chegou a ter 7 vezes mais do que os vídeos atuais. Muita visualização no Facebook e no YouTube. Foi caindo. Alguns vídeos sobem um pouco, outros caem, tá ok? Assim também aconteceram com os vídeos da igreja. De modo geral, deu uma queda. E foi um diagnóstico que o pastor fez. E sabe o que ele falou? Começou a pandemia, todo mundo com medo, todo mundo correu para ver vídeo, para que louvar, não tem igreja. Tá? O medo. Passou medo. Jesus vai vir, começou a pandemia, começou o Covid, Jesus vai vir com medo. Olha o 11 de setembro, né, quando as torres gêmeas caíram. Nossa, as igrejas superlotaram. Foi um avivamento nos Estados Unidos, no mundo. Glória a Deus, aleluia, oh glory, glória. Acabou. Passou o medo. Né? Então, olha que interessante. Tá? Um outro grande exemplo, tá? Quando nós olhamos para Faraó, tá? A gente vai notar, num dos vídeos atrás eu falei que o endurecimento de Israel rejeitou Jesus, e a Bíblia fala em Romanos que o endurecimento vem em parte por Deus. Nós já explicamos isso lá atrás, tá? Rejeitou tanto Jesus que chegou uma hora e falou, tá bom, então agora vai entrar o gentio, ele vai entrar, tá ok? E eu vou segurar o coração de vocês duro até o momento da última semana. Se Israel tivesse aceitado, entraria na última semana, tá ok? E a coisa ia ser diferente, tá? Mas Israel, em parte, veio como punição também, tá? Então, quando a gente olha para Faraó, olha que coisa interessante. Romanos 9, 17 ao 18 fala assim, e o apóstolo Paulo, né, ele confirma isso, olha, né, ele confirma uma teoria que eu vou defender sobre o endurecimento de Faraó. Olha, porque diz a Escritura a Faraó, Romanos 9, do 17 ao 18, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece de quem quer. Deus, ele se compadece de quem ele achar que deve e ele endurece quem ele quiser. As nações do Egito eram pecaminosas, adoravam vários deuses. As 10 pragas do Egito, né? As 10 pragas do Egito, elas tinham o objetivo de... As pragas do Egito tinham o objetivo de afrontar os deuses do Egito. O povo de Israel estava em cativeiro ali e foram ensinados, de certa forma, aqueles deuses. Então Deus precisava tirar o povo de Israel do Egito, okay? Tirar de lá, e Deus não queria que eles, lá em Canaã, começassem a adorar os deuses que aprenderam no Egito. Tá?
Então, em cada deus do Egito, Deus colocou uma praga para mostrar que ele é superior. Eles adoravam o Nilo, ele foi lá, transformou o Nilo em sangue, adoravam o sol, transformou em trevas. Deus estava mostrando para o povo do Egito, de modo geral, que Deus é o Senhor, ele é Deus dos deuses. Os deuses nada são, ele é o Senhor de toda a terra. Então, aquele povo estava com o quê? Todo o povo do Egito estava adorando outros deuses. E se tem uma coisa que Deus não quer, é que nós adoremos o ídolo. Por quê? Porque não, a Bíblia fala para não adorarmos outros deuses. Tá? Porque Deus tem ciúmes. Entenda bem se. Não quero chegar nesse ponto. É sim um ciúmes do Espírito Santo, mas um ciúmes diferente. Tá? Mas não é que Deus tem medo, né? Quando o ser humano se prostra perante um ídolo, tá? Ele está dizendo que Deus não é suficiente. Quando eu vou adorar, eu vou na igreja, adoro Deus. Depois eu vou, adorar um ídolo, pegar um santinho, não sei o quê, vou me prostrar perante ele. Eu estou dizendo que Deus é do mesmo nível que o Deus, Criador dos céus e a terra, ele é igual ou inferior àquele outro ídolo. Peraí, por que eu tenho que pedir para aquele outro ídolo? Eu não estou acreditando em Deus? Tá? Então eu peço para Deus, agora eu vou pedir para uma vaca, para um boi, para um macaco, para um animal. Né? Então eu estou igualando Deus aos ídolos que nada são. Então é uma ofensa para Deus. Ó, Deus me abençoe, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Depois eu vou fazer uma simpatia. Tá? O povo do Egito adorava tudo quanto era Deus. Tá? Então, Deus, ele tinha que agir em cima do seu principal representante, o faraó. Então, ele pega e vai lá, Moisés, e conversa com ele. Por 9 vezes, a Bíblia registra que faraó endureceu o seu coração. A partir da 6ª praga, Faraó começa a esmorecer, mas Deus tinha o seu plano de puni-los por adorarem aqueles deuses. Ele não podia encerrar por ali. Ele tinha que punir também a nação dos egípcios, porque não era só o faraó que sofria, era toda a nação. Tá ok? Então as pragas eram punições, eram juízos de Deus. Tá ok? Tudo isso eu estou falando para explicar por que Deus envia o erro, para justificar por que um Deus santo faz isso. Sobre toda religião, ok? Ele vai conseguir convencer o Islã, o budista, todo Deus. Todo não é parte. Todos os deuses da terra. Alguns acreditam que será uma farsa essa morte. Eu não consigo ver base bíblica para dizer que é uma farsa. Eu creio sim que serão prodígios, porque a Bíblia diz que farão prodígios. Fomenta-se a adoração a Satanás. Tá? E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!